Olha, ele estava morto há 4 dias. Jesus chegou onde ele estava sepultado e deu a voz de comando, mandou ele sair para fora, e ele saiu enrolado naquelas faixas ali. Mas diante daquele corpo morto estava o autor da vida, aquele mesmo que está no nosso meio hoje. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas nós vamos para essa passagem onde conta aqui na Bíblia que Jesus chegou num povoado. Vamos ler aqui o versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, como já fizemos de outras vezes, é o que Maria estava fazendo ali. Irmãos, nós vivemos um tempo de vida que é curto, e esse tempo de vida é dividido em tanta coisa, irmãos, que nós fazemos no nosso dia a dia. E a maioria das pessoas estão vivendo como Marta estava naquele dia. Jesus chegou naquele povoado, e uma mulher por nome Marta acolheu Jesus em sua casa. Só que Marta deixou o Senhor Jesus lá num canto da casa, lá na sala da casa, e foi fazer as coisas de casa, porque ela estava preocupada, pensando que Jesus estava se importando com isso. E se tem uma coisa que Jesus não se importa, é com a nossa aparência, ou com a aparência de casa. Na verdade, ele não foi para lá para ver casa, ele foi para lá por causa da necessidade que tinha dentro da alma daquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. Maria então parou tudo para poder ouvir o que Jesus estava ensinando. Diz a Bíblia que ela se quedava aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Jesus um dia, alguém chegou dizendo para ele: olha, bem-aventurados são os seus que te amamentaram. Ele falou antes: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. Bem-aventurado é você que ouve a palavra de Deus, que tira um tempo na sua vida para ouvir o que Deus vai ensinar a você, porque você é filho de Deus e você quer andar no caminho de Deus, e você não quer tomar decisão sem primeiro ouvir o que Deus vai falar, para poder te ensinar, para que você não tome decisão errada. Maria então entendeu que ali estava Jesus Cristo, que ali estava alguém importante na sua casa, e para ela não ia perder a oportunidade de ouvir o que Jesus ia falar com ela naquele dia. Jesus então começou a ensinar para Maria muitas coisas, porque ele ensina para aquele que está disponível para ele, ele ensina para aquele que quer ouvir os ensinamentos dele. Ele está falando com a humanidade inteira. Alguns estão parando para ouvir a palavra dele, os outros estão passando adiante. Mas aquele que para ouvir é beneficiado, é ajudado, é curado, é liberto, é salvo para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Maria estava lá sentada aos pés do Senhor Jesus, assim como você está hoje aqui, sentado diante da palavra do Senhor, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim como você tem feito ultimamente, tem se lembrado do Senhor e tem vindo ouvir a palavra dele. Marta então estava agitada, diz a palavra, estava inquieta com muitas coisas, e ela chegou nervosa ali para Jesus dizendo: Senhor, eu estou aqui servindo sozinha, eu estou aqui fazendo a comida, estou aqui lavando a louça, estou aqui preocupada aqui para agradar o Senhor. Mas Maria, minha irmã, está aí desocupada, como se ela estivesse perdendo o tempo, presta atenção, como se ela estivesse perdendo o tempo ali, ouvindo o que Jesus estava falando, como se Jesus estivesse contando uma história qualquer. Mas Marta não sabia o que ela estava falando ali. Ela pensou que Jesus ia mandar Maria ajudar ela, mas Jesus olhou firmemente dentro dos olhos dela e falou: Marta, Marta, você está inquieta e te preocupa com muitas coisas, no entanto, pouco é
era necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, sua irmã, ela escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava ensinando como ele está ensinando hoje. Ele mandou que os discípulos fossem pelo mundo afora, anunciando o evangelho da salvação, dizendo para aqueles que precisavam de ouvir a palavra. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho são boas notícias, é o ensinamento do Senhor Jesus. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aleluia. Os ensinamentos de Jesus Cristo vai trazer estrutura para a nossa vida. Irmãos, quais os maiores problemas que afligem a sociedade hoje? Quais os maiores problemas, irmãos? São relacionados primeiramente à convivência. Jesus estava lhe ensinando para Maria muitas coisas. Os maiores problemas que a humanidade enfrenta estão relacionados com a convivência. E Jesus, para que a gente tivesse uma boa convivência com as pessoas, Ele ensinou que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Ele ensinou que a gente perdoasse as pessoas como Deus está disposto a perdoar. Ele ensinou que a gente compreendesse uns aos outros. Ele ensinou que a gente tivesse paciência uns com os outros. Ele ensinou que a gente respeitasse uns aos outros, para que a convivência se tornasse possível, irmãos. Porque Jesus, ele conviveu com todo tipo de pessoas. No grupo escolhido dos discípulos dele, tinha traidor, tinha incrédulo, tinha pessoas explosivas, tinha todo tipo de pessoas. Os discípulos de Jesus Cristo não eram perfeitos, e Jesus conviveu com os discípulos dele durante 3 anos. E provou que é possível conviver com qualquer tipo de pessoa se nós recebemos o ensinamento dele. Ele em pessoa ensinou com exemplo que é possível conviver com qualquer tipo de pessoa se nós recebemos o ensinamento dele, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a amar, que nos ensina a ter paciência, que nos ensina a compreender, que nos ensina a entender o lado dos outros. Sabe o que ele falou? Assim como querem que os homens vos tratem, tratai também a eles. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. E ele ensinou que é possível conviver com qualquer família difícil. Os maiores problemas da sociedade estão relacionados com família, estão relacionados com pessoas que a gente convive, irmãos. Brigas, desentendimentos, traições, muitas coisas acontecendo. E os problemas que afligem a alma do ser humano hoje, a maioria deles está ligada à convivência, irmãos. Prova disso é que desde o começo da criação, o Caim matou o seu irmão. Nós vemos lá em Gênesis. E daí para cá, irmão, isso não parou de acontecer. Brigas, desentendimentos, muitas separações, muitas coisas acontecendo nas famílias, irmãos. Na verdade, Jesus, ele tem se preocupado muito conosco, irmãos. E ele nos ensina o amor, e ele nos ensina na prática. A Bíblia diz que Jesus, ele era submisso ao seu pai adotivo, à sua mãe adotiva. Eu vejo como um ensinamento para os pais, para os filhos hoje, irmãos, e para os pais também, porque Jesus, ele foi educado segundo as leis de Israel. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele teve que receber uma educação conforme determinava a lei de Deus e que José e Maria seguiam à risca. Eu falo que é falta de responsabilidade e compromisso dos pais com os filhos, quando eles não ensinam o caminho de Deus para os filhos. Jesus estava com 12 anos, ele já era o Filho de Deus já. Ele não foi gerado por Maria e José, ele era o Filho de Deus que veio aqui na terra. E Deus então usou o ventre de Maria para que Jesus então fosse gerado ali pelo Espírito Santo e não por José e Maria, irmãos. Mas ele era submisso a Maria e a José, porque ele respeitava a autoridade que estava sobre ele. E ele nos ensinou, o primeiro ensinamento que eu descubro aqui de Jesus Cristo é que nós devemos respeitar as autoridades superiores a nós, irmãos. E muitos problemas já começam aí, quando o filho não reconhece a autoridade que o pai tem sobre ele, que a mãe tem sobre ele, quando a pessoa não reconhece que Deus é a autoridade suprema, não teme a Deus, quando a pessoa não reconhece as autoridades que Deus colocou sobre eles, então a pessoa já começa a entrar por um caminho muito difícil, irmãos. Jesus então, ele ensinou que a convivência com todo tipo de pessoa era possível. Você vê que Judas era um homem frio, calculista, caminhou com Jesus durante 3 anos,
E Jesus, só ele conhecia a natureza de Judas. Quando eles estavam sentados à mesa lá da Santa Ceia, os discípulos nenhum sabia que Judas estava traindo Jesus e ia entregar Jesus logo em seguida, mas Jesus sabia ali, Jesus já sabia. É duro você conviver com pessoas falsas, com pessoas fingidas, hipócritas, principalmente quando você já sabe disso aí, irmãos. E Jesus sabia. E ele ensinou que é possível suportar isso, é possível conviver com pessoas assim, porque Jesus tinha amor pelas pessoas. E se tem uma coisa que vai resolver todos os problemas na nossa vida, é o amor de Deus em nós. O amor suporta tudo, diz a palavra lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor suporta tudo, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, diz a palavra lá. Esse amor é de Deus, que Deus quer colocar dentro do nosso coração, mas nós só vamos receber se nós fizermos como Maria estava fazendo naquele dia ali. Ela estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, recebendo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque ela sabia que era importante para ela. Aleluia. Segunda coisa que eu posso destacar aqui, que gera muito problema na vida das pessoas, irmãos, é as enfermidades, tanto no corpo como na alma. Irmãos, e não houve ninguém que tivesse curado tantas pessoas doentes como Jesus. A Bíblia diz que se fosse escrito num livro todos os milagres e maravilhas, todas as curas e libertações que Jesus fez, que no mundo inteiro não teria livro que cabia tudo aquilo que Jesus fez. Ele curou, e ele, além de curar, ele ensinou também para os discípulos e para as pessoas que estavam ali próximas que tudo é possível ao que crê, irmãos. Ele curou e ele ensinou para mim e para você também, que nós também, se cremos nele, se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que nós, se nós quisermos e cremos nele, nós expulsamos demônios pelo nome dele. Que tudo é possível ao que crê. Então, para lidar com as enfermidades, não há enfermidade que seja maior do que o poder de Deus. Todas elas já foram vencidas na cruz do Calvário. Então não se assuste diante da enfermidade, mesmo que seja uma enfermidade impossível de resolver, de ser curada. Para Deus tudo é possível, e você é filho de Deus, e você está ouvindo a palavra de Deus, e você está recebendo um ensinamento de fé. O Senhor Jesus te dá esse ensinamento. Se você for capaz de receber esse ensinamento na sua vida, receba fé também para vencer as enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nada que seja impossível para Deus. A Bíblia diz que Deus, ele cura todas as enfermidades. Mas a enfermidade é impossível. Para mim é, para você é, para o médico talvez é, mas para Jesus não é. Jesus é real, Jesus é vivo. Se você acreditar nele, ele cura as suas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. É difícil quando o médico faz um exame, manda fazer um exame, e a pessoa faz e descobre que está com uma doença incurável. Tem muita gente que perde o ânimo, perde a vontade de viver. Tem muita gente que já não quer viver mais. Tem muita gente que entra em depressão por causa disso, irmãos. E não somente por causa disso, mas por causa de tantas coisas. Tem pessoas que entram num quadro depressivo terrível, não quer mais viver, não quer mais ver ninguém. Por quê? Porque chegou a enfermidade, porque chegou o problema na sua vida. Mas Jesus está ensinando e continua ensinando que para ele e para aquele que crê nele, tudo é possível em nome de Jesus. Terceira coisa que nós podemos destacar aqui são os problemas financeiros, irmãos. As dívidas, os problemas financeiros, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele é rico, ele é o dono do ouro e da prata. E ele é o que dá as riquezas e a honra. É ele que dá a prosperidade. É ele que abre as portas que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Jesus ensina aqui na palavra que nós não devemos andar ansiosos quanto ao nosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, quanto ao alimento, ao que é a vez de comer ou beber. Que nós devemos é confiar em Deus. Presta atenção aqui no ensinamento. Jesus falou: olha para as aves do céu, para os passarinhos. Eles não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celeste sustenta as aves dos céus. Observai os lírios do campo, que não trabalham, que não tecem, que não fiam roupa para si,
Mas ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio desse aí. E ele falou: se o Pai que sustenta as aves do céu não deixa elas passar fome, ele não vai cuidar de vocês que foram criados em mais semelhança dele, homem de pequena fé. Aí ele destaca a fé de novo. A sua fé está em quem? A sua fé está em quê? Você tem andado desesperado? Ah, mas e essa dívida que eu tenho aqui para pagar? E essa porta de emprego que está fechada? Deus abre todas as portas. É o nosso Deus, é o meu Deus e o seu Deus. Irmãos, a Bíblia fala sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava profetizando naqueles dias em Israel. E a Bíblia diz que veio uma seca tremenda naquela região. Ficou 3 anos e meio sem chover. E diz a Bíblia que chegou um momento em que Deus mandou Elias ir para um lugar onde tinha uma torrente de água. Porque Deus sabe cuidar daqueles que são seus. E a Bíblia diz que ele ficou ali e Deus deu ordem para que os corvos, que é um pássaro, viessem alimentar Elias. E eles traziam pela manhã e pela tarde pão e carne para o profeta. E quando a torrente secou, Elias não ficou desamparado, porque Deus falou com ele: levanta agora e vai à cidade de Sarepta. Era uma cidade que existia lá, porque eu ordenei já uma viúva que te sustente lá. Irmãos, que era uma viúva naquele tempo, era uma pessoa desamparada, não tinha nada. Prova disso é que quando Elias chegou na casa dela, ela estava apanhando lenha para preparar a última comida para ela e para o filho dela. Ele falou: nós vamos preparar esse resto de comida, vamos comer, vamos morrer. Mas Elias, o profeta, tinha a unção de Deus na vida dele. E ele diz assim: não, vai lá e faz um bolo para mim primeiro, antes de você fazer para você e para o seu filho. Na lógica humana não tem condições, porque ela disse que não tinha nem para ela e para o filho dela direito. Mas o profeta falou: vai lá e faz para mim primeiro. Ou seja, acredita na palavra de Deus, acredita, você vai fazer para você. Olha para a fé primeiro, viva pela fé, não olhe para a lógica das coisas, olhe para a fé, viva pela fé, olha para o que a palavra de Deus está te dando aqui, ó. E então ela obedeceu e foi lá e fez um bolo pequeno para o profeta. E ele comeu daquele bolo e falou: a partir de hoje a farinha da sua panela não vai acabar e o azeite da botija não vai mais faltar, até que Deus faça chover sobre Israel. Irmão, mas o ensinamento que Deus está nos dando aqui é sobre essa viúva, é sobre essa palavra aqui, que vai falar sobre a preocupação que muitas pessoas estão tendo hoje. Com medo de passar fome, com medo de ficar endividado e não aguentar pagar as suas dívidas. Nós estamos falando de um Deus que é o dono do universo, é o dono do universo inteiro, do ouro e da prata. O Deus que está te ensinando aqui nessa noite é o Deus que abre a porta diante de você e ninguém pode fechar. Creia nele, ele vai mandar um recurso para você, ele vai mandar uma condição para você, ele vai mudar a sua história em nome de Jesus Cristo. Mas é preciso assentar-se para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para poder sair da crise, para poder sair da depressão, para poder sair da situação difícil, para poder caminhar de forma poderosa, poder caminhar de cabeça erguida, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem muitos outros problemas. Tem pessoas que estão com medo. Tem pessoas que estão com medo. Tem gente que nem sair de casa sai, irmãos. Tem pessoas que estão vencidas pelo medo. Mas a palavra do Senhor disse que Deus não nos deu espírito de medo, que Deus nos deu espírito de poder, de ousadia, que Deus nos deu um espírito de poder. A Bíblia diz em Salmos capítulo 34, vamos lá, Salmo capítulo 34, e você vai fazer isso a partir de hoje. Deus vai te libertar, Deus vai te livrar do medo. Eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e recebereis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você receber essa palavra no seu coração, quando os problemas chegarem na sua vida, eles não vão fazer nada contra você, porque você estará sobre a sua vida com o fardo de Jesus Cristo. Aleluia. Veja o que a palavra do Senhor fala. Salmo 34. Aleluia. Busquei o Senhor, no versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Glória a Deus. Temor é medo. Aleluia. O salmista está testemunhando aqui que ele buscou o Senhor. E o Senhor livrou a ele de todos os seus temores, de todos os seus medos. Antes de eu entregar a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, eu tinha muito medo de muita coisa. De muita coisa dar errado para mim. Eu tinha medo das enfermidades. Eu tinha medo do diabo. Eu tinha medo do inferno. Eu tinha medo do feitiço. Eu tinha medo de ficar sozinho. Eu tinha medo de tanta coisa, irmãos. Mas quando eu busquei o Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. E no lugar do medo que eu tinha, colocou a fé. Aleluia. Ele colocou a fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E com a fé tudo é possível. Você vai ter fé, vai colocar fé na pessoa de Jesus Cristo. E tudo será possível para você. Creia no Senhor. Deus está mandando dizer para você hoje que no lugar do medo Ele vai colocar fé dentro do seu coração. E você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Você já é mais que vencedor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas se você crer e receber essa palavra, você vai vencer todas as suas batalhas. Você vai se levantar hoje em nome de Jesus Cristo. Você não foi criado para viver com medo. Você não foi criado para viver olhando para baixo. O seu alvo está em cima. Jesus Cristo está te chamando. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, aflito, oprimido, desanimado. O Senhor disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas, eu sou contigo. Eu te sustento com a minha destra fiel. O Deus que te criou e me criou está te chamando para levantar nessa noite. Está te chamando para te fazer mais que vencedor. Agarre essa palavra pela fé e crê somente em nome de Jesus Cristo. Você não precisa da opinião dos outros. Você não precisa daquelas pessoas que estão falando mal de você. Você não precisa do que elas estão falando. Você não precisa de conselhos errados. Você não precisa basear a sua vida em opinião de ninguém. Você precisa basear a sua vida nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que Ele está passando para você, para que você seja mais que vencedor, porque Ele te criou para vencer. Ele te criou para viver maravilhas aqui nessa terra. Ele te criou para viver aqui nessa terra conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é que vê você vencendo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração. Amém. Não tenha medo de nada. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo do ladrão. Não tenha medo da enfermidade. Não tenha medo do feiticeiro. Não tenha medo do feitiço. Não tenha medo da macumba. Não tenha medo dos homens. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo de nada. Porque Jesus é maior do que tudo isso. E Jesus é o seu Senhor. Se você veio aqui hoje, você deve saber que você veio aqui para ouvir a palavra dele. E Ele está falando com você. Desde quando o culto começou, quando você pisou o pé aqui, Ele já estava aqui te esperando. Ele tinha uma palavra para a sua vida hoje. Receba no seu coração essa palavra. Receba no seu coração essa palavra. Porque ela vem de Deus para você hoje. Receba essa palavra de Deus. Você é mais que vencedor. Você foi criado para vencer. Levanta a sua cabeça. Os seus inimigos são mais fracos, porque o poder de Deus está sobre você agora. Feche os seus olhos agora. Abra o seu coração e receba no seu coração agora o poder de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus que está sendo ministrada agora. E diga: eu creio, e receba essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu pedi todos para fechar os olhos? Porque você, para crer, não precisa ver. Quando você fecha os olhos, você não vê nada. Mas você crê no Senhor. Irmãos, tem uma palavra que fala sobre um homem chamado Jairo. Estava com uma filha doente. A filha estava quase morta, mas ainda estava viva. Ela tinha uns 12 anos de idade. E esse homem foi encontrar com Jesus. Como você veio aqui hoje, nessa noite, se encontrar com Jesus. Na verdade, você que já tem Jesus, você veio aqui para se reunir com os irmãos para adorar Jesus e ouvir a palavra dele. Mas você que ainda tem dúvida quanto à sua fé, você veio aqui para ouvir Jesus também. Ele então foi procurar Jesus porque a filha dele estava doente. Então ele foi até Jesus e Jesus foi com ele para a casa dele. Diz a palavra que no caminho tinha uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. E quando ela viu Jesus, ela correu até ele e tocou nas orlas da veste de Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento ela ficou curada. Jesus então falou: quem me tocou?
no meio da multidão, todo mundo estava tocando nele. Jesus falou: quem é que me tocou? Os apóstolos falaram: Senhor, todo mundo está tocando no Senhor. Como o Senhor faz uma pergunta dessa? Ele falou: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude para curar. Aquela mulher tocou como eu e você devemos tocar no Senhor. Toda a multidão está correndo atrás de Jesus para tocar nele, mas você que crê nele, que tem propósito no seu coração, que acredita e não abre mão da fé, você que toca nele para ser curado, você que toca nele com propósito, ele vai curar você, vai sair virtude dele para curar você, para resolver o seu problema. Você vai trazer um testemunho e vai contar, porque você busca a Deus com propósito em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então aquela mulher tocou e foi curada. Você toca nessa noite e é curado também. Aleluia. Você vai tocar diferente pela fé no seu coração. Você não está vendo Jesus aqui, irmãos. Você não está vendo a presença física dele aqui, mas você está sentado como Maria estava sentada lá, ouvindo os ensinamentos dele, e por isso ele vai falar com você, como ele falou naquele momento ali sobre Maria. Vai falar de você. Nós vamos voltar lá no texto. Glória a Deus. Então Jairo estava ali parado, ouvindo aquela mulher testemunhar que ela foi curada. E chegou alguns parentes de Jairo, lá da casa de Jairo. Chegou lá onde Jairo estava com Jesus e aquela multidão. Falou: não incomodes mais o mestre. O seu problema agora já não tem mais jeito de resolver, porque a sua filha está morta. Quando você saiu de casa, Jairo, ela estava apenas doente, agora ela já está morta, já não tem mais jeito. Jesus ficou ouvindo aquilo ali. Jesus não gosta de dúvida. Jesus trabalha com a fé. Nós ouvimos uma mensagem poderosa aqui no domingo passado, que o compromisso de Deus é para aquele que crê nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode não ter nada, você não pode não ter aparência, você pode não ter dinheiro, você pode não ter o que você sonha ter. Se você tiver fé, tudo é possível ao que crê, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Jairo então ficou ali sem saber o que fazer. Eles falaram: a sua filha está morta. Jesus olhou, falou com Jairo: olha, não temas, crê somente. E agora? Acredita em quem? Eu acredito nos meus parentes? Eu acredito no que está dizendo o médico? Eu acredito no que o diabo está dizendo? Eu acredito no que a doença está dizendo? Eu acredito no que a situação está dizendo? Ou eu acredito no que Jesus está dizendo? É possível ainda? Tudo é possível ao que crê. Eu vou me levantar, eu vou ser curado. Por quê? Porque Jesus está falando comigo e eu estou aqui para ouvir a voz dele. Jairo agora ficou sem saber o que fazer. Jesus olhou firmemente para ele e falou: agora, crê somente. Os parentes estavam dizendo: não tem jeito, sua filha está morta. Jesus falou: não temos, crê somente. Vai ouvir quem? Vai ouvir os parentes? Vai ouvir os amigos? Vai ouvir a circunstância? Ou vai ouvir Jesus? Jairo resolveu ouvir Jesus, e Jesus foi com ele para a casa dele. Chegou lá aquela turma chorando, todo mundo chorando. Jesus falou: ela não está morta não, ela está apenas dormindo. Eles riram dele, porque eles não conheciam o poder de Jesus, não sabiam quem estava lá. É o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo que está aqui nessa noite e toca em você pela fé. Em nome de Jesus, eu quero ver um povo vitorioso, contando bênçãos aqui para a glória de Deus. Você não saiu da sua casa para vir aqui ouvir um homem falar. Você veio aqui para ouvir Jesus falar, e ele está falando com você nessa noite. Acredite, pega essa palavra e vença pela fé, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Jesus então olhou para aquele povo ali e falou: ela está dormindo. Eles riram dele. Jesus então mandou todo mundo sair dali e mandou que viesse Pedro, Tiago e João, os discípulos que acreditavam mais, e o pai e a mãe da menina. E foi lá, pegou a menina pela mão e falou: menina, eu te mando, levante-te. E ela levantou, ela foi ressuscitada. O mesmo Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, a filha de Jairo naquele dia. É o mesmo Jesus que ressuscita o que está morto na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Ah, mas não tem jeito não. Tem jeito, porque tudo é possível ao que crê. Receba essa palavra de fé. Você vai ver se vai acontecer ou se não vai acontecer na sua vida. O que está impossível hoje, em nome de Jesus. Você vai ver se vai acontecer ou não. Deus vai começar a mudar o seu cativeiro. Glória a Deus. Deus vai começar a mudar a sua vida a partir de agora. Não é a partir de hoje, só é a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se falar hoje é até 11h59. Mas a partir de agora, nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, pega essa palavra e põe ela no seu coração. Jesus está com você nessa palavra. Aleluia. Jesus está com você na sua fé.
Você vai contar a vitória. Você vai contar o testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro que você não pode abrir mão do bem mais precioso. Eu não posso pregar a palavra da fé sem falar da salvação. Nós não estamos aqui apenas para receber, não. Nós estamos aqui para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se tem alguma coisa errada na sua vida, conserta com Deus. Conserta. Ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não posso vir aqui falar para você que você vai vencer, porque você vai vencer. Vai vencer no nome de Jesus Cristo. Mas eu não posso sair daqui sem dizer para você: se tem alguma coisa para consertar, conserte. Põe a sua vida em ordem, porque você não sabe o dia que Jesus vai pedir conta da sua vida. Aleluia, Jesus. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser nesses próximos dias. Nós não sabemos. Então toma posse da salvação. Aceita Jesus como seu Salvador. Arrependa dos seus pecados. Faça um concerto com Deus. Faça uma aliança com Deus. Se converta dos seus maus caminhos. Abandona o mal. Mas receba de Deus a vitória, receba a saúde, receba a cura, receba a bênção, que as portas se abram para você, em nome de Jesus Cristo. Põe essas palavras no seu coração, e você já é mais que vencedor, através da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos voltar lá onde nós começamos, para que a gente possa terminar aqui. Aleluia. Capítulo 10 de Lucas, versículo 41 agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor. Está lá no capítulo 10 de Lucas. Marta pensava que Maria não estava fazendo nada. Como muitas pessoas, quando você vem para a igreja, está achando que você está perdendo tempo aqui. Deixa achar que você está perdendo. Deixa achar que você está perdendo. Você está ganhando. Você está ganhando quando você vem. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Jesus respondeu para Marta o seguinte. Falou: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Irmão, o que está te preocupando hoje? Quais as suas preocupações hoje? O que está tomando conta da sua mente? Está te afligindo hoje? Jesus falou: você está inquieto. Tem gente que não consegue se concentrar aqui. O pensamento está acelerado. A mente está a 1000 por hora. Está aqui dentro do corpo presente. Mas a mente está lá fora. Está preocupado com problemas. Está preocupado com a casa. Está preocupado com o futuro. Está preocupado com o dia de amanhã. Te preocupa com muitas coisas, diz o Senhor. Marta, Marta. Quando alguém fala desse jeito, e significa que a pessoa está falando: cuidado, fulano. Quando fala o nome da pessoa 2 vezes, não é? Marta, Marta, cuidado. Você está inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quantas pessoas que tem aqui nesse lugar? São muitos. Quantos que estão aqui hoje? Você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando o medo chegar, você vai poder repreender, por causa dos ensinamentos que você está ouvindo de Jesus. Quando a doença chegar, você não vai ficar com medo dela, por causa dos ensinamentos que você está recebendo de Jesus. Quando a morte ameaçar, você não terá medo da morte. Sabe o que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.